E que a Mãe Maria Santíssima hoje sempre nos abençoe com a sua luz rosa de puro amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Muita paz a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. É uma honra poder passar mais um início de noite aqui com vocês, estudando a vida espiritual e refletindo sobre o simbolismo dela para o nosso processo evolutivo. Bem, hoje eu sorteei um texto aleatório do Evangelho segundo o Espiritismo para a gente refletir e reafirmar as bases da nossa mente em relação ao caminho correto que devemos seguir para poder auxiliar na nossa evolução. E saiu aqui um texto muito interessante que se chama Simplicidade e Pureza de Coração. Esse tema ele é interessante porque ele vai ser um tema que vai nos ajudar a refletir sobre se o nosso coração está puro, sobre o que gera impurezas no nosso coração e o que o nosso espírito ele precisa fazer para ele poder evoluir. Por quê? Porque se a gente parar para pensar em vários momentos dos textos e também das falas de Jesus, ele diz: deixai que venham a mim as criancinhas que são as puras de coração, nas crianças e nos filhotes, enfim, nos animais em tenra idade que nós tendemos a ver a pureza, a neutralidade e digamos assim, a falta de mácula no espírito, a falta de erros no espírito. E em vários textos é deixado bem claro que é preciso que tenhamos um coração simples, puro, que nem o de uma criança, para a gente poder chegar aos céus e se conectar com Deus. Então, toda a reflexão do texto aqui de hoje vai ser sobre como a gente pode reencontrar a nossa essência em pureza, reencontrar a nossa criança interior e sobre como perceber essa tal criança escondida dentro de nós, que é o nosso eu infantil, que é a nossa criança interior, que é tanto debatida hoje em dia na espiritualidade como sendo algo que a gente tem que se reencontrar, as feridas da nossa criança interior. Então o texto vai ser sobre isso e eu vou tentar aqui trazer uma reflexão para vocês sobre como é que vocês podem reencontrar essa sua versão mais simples e mais pura. Bora lá. Como eu falei, o nome do texto se chama Simplicidade e Pureza de Coração. Primeiro de tudo, a gente tem que parar para pensar o que é algo simples. Geralmente a gente associa a ideia de simples a algo oposto de algo complicado. E geralmente algo complicado é algo que tem muitas faces, que tem muitos modos, que tem muitos meios, que tem muitos contrastes, algo mais complexo de ser feito. Então algo complexo seria diferente e oposto simples. E é sempre dito que é através da simplicidade que Deus se manifesta, que nas coisas simples existem coisas grandiosas ao mesmo tempo. E o que seria algo simples aqui? Algo simples seria algo que a gente não criou dificuldades em cima, algo que a gente olha e a gente sabe diretamente o que é. Por exemplo, quando a gente vê o amor é amor e ponto. Tem outras nuances do que seria amor, do que seria sentimento, do que seria paixão, mas a gente geralmente sabe definir diretamente o que é amor. A gente sabe definir diretamente o que aquilo é. Então, algo simples seria algo que a gente consegue identificar e afirmar que é sem dúvidas, sem receios, sem incertezas. E falou aqui algo simples e ao mesmo tempo puro. Porque puro é algo que não tem sujeira, algo que não tem máculas, algo que não tem obstáculos, é puro. E aqui tá falando puro de o quê? De coração. Lembrando aqui, obviamente, que coração aqui não é no sentido do órgão pulsante coração, mas sim coração no sentido de
aquele sentimento que a gente geralmente associa ao coração. Tanto que muitas pessoas se questionam lá quando vão estudar biologia, porque a gente associa emoções ao coração, sendo que a gente sabe muito bem que as emoções elas são processadas pelo nosso cérebro, pela região geralmente associada à amígdala e também algumas partes dos córtex, que definem o que é emoção e o quanto a gente deve sentir ou quando a gente deve controlar dessas emoções. A questão é que, geralmente, quando a gente sente uma emoção intensa, o nosso coração ele bate de uma forma diferente, mais acelerado ou mais calmo, ou com um calorzinho diferente, de acordo com o tipo de neurotransmissor que está passando pelo nosso cérebro, pelas nossas veias e as sensações corporais que a gente tem. Por exemplo, quando você está com medo, seu coração ele bate muito rápido. Então a gente passou a associar de que é no coração que se sente a emoção. Porque geralmente quando a gente sente uma emoção forte, o nosso coração pulsa numa velocidade diferente da normal e através dele a gente sente as emoções. Mas aqui tá falando de um coração que tem que ser puro. Então, para a gente definir o que é um coração puro, a gente tem que pensar no oposto. O que é um coração impuro? O que é que suja um coração? O que é que deixa um coração impuro? Bem, eu acabei de definir que é no coração que a gente sente os sentimentos, correto? No caso, pela velocidade do batimento do coração. Se o seu coração ele tá batendo de uma forma diferente por causa de um sentimento como um ódio, uma raiva, um desejo de vingança, você sente uma energia diferente no coração batendo. E você está enchendo o seu coração de impurezas, tanto alegoricamente quanto literalmente. Afinal, quando a gente está com raiva, a gente libera no corpo cortisol, a gente libera adrenalina, a gente libera várias cascatas hormonais que fazem com que realmente o nosso corpo se suje. Acredite se quiser, quando a gente sente realmente sentimentos negativos, biologicamente a gente suja o nosso corpo. Porque um corpo tenso, um corpo com raiva, um corpo com ódio, ele gera tensões musculares e tensões corporais que depois o nosso corpo tem que limpar e se desfazer disso, se regenerando depois desse sentimento ruim. E quando nós temos sentimentos bons, como a paixão, a alegria, a felicidade, o riso, nós liberamos neurotransmissores de relaxamento, que fazem com que o corpo se sinta leve, tranquilo, entre aspas, feliz. E geralmente o que é consequência de sentimentos positivos não precisa ser limpo da mesma forma e com o mesmo nível de profundidade quanto o estresse, a ansiedade, o ódio e os sentimentos negativos. Então, até na parte biológica também, nós estamos enchendo o nosso corpo de impurezas quando nós estamos estressados. E estamos enchendo nosso corpo de relaxamento e tranquilidade quando a gente está de bom humor. Mas bora lá. Onde é que eu quero chegar com essa explicação? Sempre no final eu acabo explicando e deixando claro do porquê eu fiz esses preâmbulos. O texto fala sobre a simplicidade e a pureza de coração. Por que simplicidade é algo que gera pureza no coração? Porque geralmente a ambição, geralmente o desejo, geralmente o ego, que faz com que a gente complique a nossa vida, enchendo o nosso coração de impurezas. Por exemplo, vamos dizer que eu estou com o ego de querer mais posses, mais riquezas, mais coisas financeiras, e eu começo a entrar em atrito com outras pessoas para conquistar essas coisas. Então, o meu coração, por estar com vaidade, inveja e insatisfações, ele acaba gerando impurezas no meu coração porque eu quero algo que é complexo. E eu acabo afastando da minha essência. E isso faz com que o sofrimento vá surgindo no nosso coração. Bora lá, eu não falei que a simplicidade, ela tá muitas das vezes associada à infância, porque um bebê, ele é tecnicamente simples. Porque o bebê, ele simplesmente age e vive para
se manter existindo. O bebê, ele chora para poder ser protegido pela mãe, ele chora para poder comer, e ele geralmente faz coisas para se manter protegido. Ele tá com frio, ele chora, ele tá com fome, ele chora. E o bebê, ele é simples. Ou ele tá com fome, ou ele tá sujo com a fralda suja, ou ele tá sentindo dor, ou ele tá reagindo a alguma coisa que aconteceu. O bebê, ele não fala, ele não tem emoções complexas, e ele basicamente, durante boa parte da infância, só tá existindo e tentando não morrer. Durante o processo de vida, nós que vamos tirando a simplicidade do bebê e a pureza do bebê e vamos colocando na cabeça dele informações que vão moldando este tal bebê. Antes o bebê era simples, ele não falava palavra nenhuma. Agora ele fala mamãe e papai, então ele já tem uma certa complexidade a mais. Agora ele fala, além de mamãe e de papai, vovô, vovó, titia. Ele fala água, ele fala fome, ele fala dormir, banho, praia. Então, aquela simplicidade da mente infantil, aquela simplicidade do bebê, ela vai sendo transformada em um nível de complexidade. Porque quanto mais palavras aquele bebê sabe, mais complexo se torna o vocabulário dele, mais complexo se torna a mentalidade dele. Então, tiramos a simplicidade do bebê e fazemos o bebê se tornar algo mais elaborado. Ele agora não fala só, ele também sabe andar, ele sabe pular, ele enxerga cores, ele olha objetos e sabe definir eles. Então, o bebê, ele vai ficando cada vez mais complexo e não simples. E em relação à pureza de coração, a gente vai ensinando pro bebê o que é certo, o que é errado. Então, se um bebê ele segrega os amiguinhos dele, é porque ele foi ensinado. Quantos vídeos a gente não vê de bebês, um branquinho e um escurinho, e aí eles falam que são iguais. Eles não veem diferença no tom da pele. Quantas crianças não brincam juntas sem ter nenhum tipo de distinção? A gente leva a criança no parquinho, tem, sei lá, um asiático, tem um mais africano, tem um mais europeu, tem um mais latino de outro lado. Mas a gente que de fora vê isso. Ah, aquele ali deve ser chinesinho que tem o olho puxado. Nós que olhamos aquilo. Entre eles só são crianças brincando. Eles nem reparam para isso. Então a gente que induz na criança cuidados, medos e julgamentos. Nós que induzimos a pensar que uma religião é certa e que a outra é errada, que uma religião é de Deus e que a outra é macumba, que um amiguinho é bom e que o outro é ladrão. Eu nem falei nenhuma cor associada a que um é ladrão e você pensou numa cor, porque te induziram a pensar nessa cor associada a quem rouba. Então perceba que a forma com que você é ensinado pelas pessoas que estão ao seu redor vai tirando a sua simplicidade, porque você vai aprendendo mais coisas e se torna complexo, e vai tirando a sua pureza, porque o que antes você veria sem qualquer tipo de pré-conceito, um conceito anterior, vai sendo posto, vão sendo postos conceitos na sua cabeça. Por exemplo, eu lembro de uma vez que eu vi meu priminho pequeno andando lá na minha casa. E a cozinha lá de casa estava toda escura. Já era de noite e não tinha nenhuma luz acesa. E ele foi andando tranquilamente, saiu rindo no meio do escuro, brincando, pulando nas cadeiras, se divertindo sem medo algum. E eu achei isso muito interessante e fiquei observando o quanto ele estava ali se divertindo mesmo estando no escuro. Meses depois ele voltou lá em casa para brincar de novo e ele não queria ir mais pra cozinha de jeito nenhum. E aí eu tentei perguntar pra ele: "Por que você não quer ir pra cozinhar? Lá tá escuro, o bicho tá lá". Eu: "Que bicho?". Ele: "O bicho tá lá". E ele não quis mais de jeito nenhum ir na cozinha. Por quê? Porque induziram nele um medo do bicho, um medo a algo, e ele começou a acreditar que naquela escuridão algo estaria lá para pegá-lo caso ele fosse. Então alguém tirou a pureza dele de não ter medo da cozinha escura,
e colocou nele o medo do bicho que nem existe. A mesma coisa, por exemplo, na nossa religião com os espíritos. Alguém colocou em você o medo de espírito. Alguém fez um filme de terror que faz você ter medo de espírito e achar que coisas espirituais são assustadoras. E alguém também lhe ensinou kardecismo, espiritismo e tudo aquilo que eu sempre ensino nas palestras que fez você observar que o mundo espiritual não é algo temeroso, como um dia tentaram lhe ensinar. Então, observe. Dependendo do contexto que uma criança é inserida, ela pode ser corrompida em relação aos seus pensamentos, às suas visões e aos seus entendimentos de mundo. Uma criança ela pode ter medo do escuro ou não, dependendo de quem está ao redor dela dizendo se ela deveria ter medo do escuro ou não. Uma criança pode se achar feia ou bonita de acordo com o que falam a ela sobre o que é ser feio ou o que é ser bonito. Então percebam, quanto mais adulto nós nos tornamos, mais, entre aspas, complexos nós nos tornamos e nos afastamos da simplicidade porque agora existem tantas informações confusas na sua cabeça que você se tornou um ser complexo, longe da simplicidade. E também, quanto mais velho você se tornou, mais experiências você passou, mais coisas foram sendo postas na sua cabeça que retiraram a sua pureza. Porque às vezes você tem preconceitos com a cor da pele, às vezes você tem preconceitos com religiões diferentes, às vezes você tem preconceitos com ideologias políticas diferentes. E agora você não é mais puro e sem expectativas. Você é cheio de idealizações antes mesmo de algo acontecer. Então, se eu pedir para você olhar uma pessoa e julgar essa pessoa pela aparência, de acordo com as vivências que você teve, você vai ver coisas nessa pessoa que você não veria caso você não tivesse tido algumas vivências. Então perceba o quanto nós, por termos uma visão impura, vemos também impurezas nos outros. E o quanto nosso coração, nosso sentimento em relação a essas impurezas nos fazem definir, manipular, criticar e analisar as pessoas de uma forma distorcida. Então, basicamente, o que é que acontece? Você é uma criança, lhe ensinam coisas, você vai crescendo, se torna um adolescente, e agora o seio onde apenas a família lhe ensinava coisas, você começa a ter contato com pessoas diferentes da sua família na adolescência, que veem o mundo de uma forma diferente. Você vai para a escola e você veio de uma família tradicional religiosa. E você lá na escola vai conhecer o seu amigo que é ateu. Vamos dizer que você veio de uma família tradicional católica. Você vai conhecer seu amigo que é judeu, seu amigo que é umbandista, seu amigo que é kardecista, seu amigo que é budista. E lá você vai ter contato com outras religiões totalmente diferentes da sua. E você pode ver a religião de um como religião do diabo, a religião do outro como uma filosofia e não como religião. E você vai levar vários preconceitos junto com você por aquilo que colocaram na sua cabeça. E aí um dia você vai se tornar adulto. E você vai ou abraçar essa religião ou se desvencilhar dessa religião. Se a sua família te ensinou correto a religião e te ensinou a fazer o bem, você pode amar essa religião. Ou se sua família te puniu, te julgou e disse que você era errado, botando a culpa nessa religião, você pode ter ódio dessa religião. E um dia você vai parar para perceber que você, na verdade, é a construção de um monte de coisas que colocaram em você. E você vai ter que parar para pensar, e quem sou eu de verdade? Além do que colocaram em mim. Tem estudos hoje em dia que dizem que basicamente 50% da nossa personalidade é genética e 50% é o comportamento que a gente adquiriu de acordo com o local que a gente foi criado e com as coisas que nós aprendemos.
Então tem uma parte nossa que já veio da gente pela nossa genética, tem uma parte nossa que ainda é construída. E basicamente se tornar um adulto, na teoria, no correto, seria você se tornar capaz de desfazer as coisas ruins que colocaram em você e alimentar as coisas positivas que você quer ser. Vamos dizer que você nasceu numa família, sei lá, racista. E você passou a vida inteira aprendendo e entendendo que o racismo é correto. E aí você se tornou adulto, você começou a estudar e você percebeu que não tem porquê essa loucura de você julgar alguém pela cor da pele. Você vai ter que passar o resto da sua vida tirando da sua cabeça a impureza que colocaram nela em relação a você ser preconceituoso com alguém. Então, nós nascemos puros, o mundo coloca um monte de informação na gente que nos torna impuros, e nós vamos ter que limpar sozinho de novo a nossa própria mente. Por isso que Jesus disse: Deixai que venham a mim as criancinhas. Ele estava falando literalmente das crianças? Sim, mas ele também estava falando alegoricamente de pessoas que são puras e sem preconceitos iguais às crianças. De adultos que conseguem ser como crianças, mesmo sendo adultos. Então, todo o seu processo de ser um adulto é tentar desfazer em você coisas negativas e padrões negativos que colocaram em você. E construir padrões positivos, límpidos, belos, justos e morais, a ponto da sua vida melhorar e se tornar pura de verdade. Então, o que esse texto vai nos ensinar e nos fazer refletir é sobre isso, sobre o fato de que a vida e o mundo nos deixou impuros e que nós precisamos voltar a nos tornar puros para podermos sairmos vitoriosos na nossa encarnação ao retornar aos céus. E se tornar cristão, espírita, ou seja lá qual seja a sua religião para se tornar uma pessoa boa, é tentar encontrar instrumentos para te ajudar a se limpar das chagas que o mundo colocou em você. Então a simplicidade e a pureza do coração tem que ser o objetivo da sua busca, agora que você tem consciência disso. Você tem que buscar se limpar desses preconceitos, desses julgamentos e dessas neuroses. Bora lá ver o que o texto nos diz que nós devemos fazer para conseguir isso. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Porquanto é tipo por quê. Então tá dizendo aqui, ó, bem-aventurados os que têm o puro coração, porque estes verão a Deus. Então você precisa ter um coração puro, igual a de uma criança, para você ver Deus. Porque senão você só vai ver impureza nos outros, criticar, atacar, duvidar e machucar os outros pela sua impureza. Olha o que continua a dizer. Apresentarão-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas. Sumiu. Deixai que venham a mim as criancinhas. E não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Então tá dizendo aí, ó, o reino dos céus é para quem se assemelha às criancinhas, no sentido de ser puros, alegres, divertidos, interessados a aprender e curiosos. Quantas vezes vocês já não ouviram de crianças perguntas inocentes que fizeram você se questionar em relação à vida de adulto? Esses dias eu tava vendo uma moça falar o seguinte, que é muito engraçado pra ela o processo de educar a filha dela. Porque esses dias ela tava na cozinha fazendo a comida, a filha dela tava sentada na mesa e a filha dela olhou pra ela e falou bem alto: "Mamãe, o que é virgem?" E a mãe
parada olhando para a criança, ficou pensando: "Meu Deus, onde é que ela aprendeu isso? Por que ela tá pensando sobre virgindade? Será que ela viu alguma coisa de sexo na internet? Meu Deus, por que ela tá querendo saber o que é uma pessoa virgem? Como é que eu vou explicar para ela o que é virgem?" E aí essa mulher falou o seguinte: "Antes de tudo, eu tentei entender de onde é que ela tinha visto essa palavra, para eu não acabar tendo de explicar sobre coisas além." E ela falou: "Filha, quem foi que te falou essa palavra virgem? Onde é que você viu isso?" Aí a filha foi e falou: "Aqui, mamãe, azeite de oliva extra virgem." "O que é virgem, mamãe?" Então, olhem como um preconceito com uma palavra, por exemplo, nos induz a pensar em uma visão sobre o que é virgindade, enquanto que a pureza e a inocência de uma criança nos faz lembrar de que existem vários contextos onde essa palavra pode ser utilizada. Olhem a pureza dessa criança de perguntar bem alto sobre um termo que em alguns locais pode ser visto como um grande tabu. Outro dia eu vi uma criancinha perguntar bem alto pra mãe: "Mamãe, o que é esse palavrão?" E falou o palavrão bem alto, porque ela não fazia ideia do que o palavrão era um palavrão. Imagine a pureza dessa criança, de nem se importar do que estava falando com a boca altíssima, exatamente por não saber o peso social daquela fala. Então a criança ela é neutra, ela é pura, porque ela não carrega inúmeras visões e distorções que nós construímos. Nós precisamos limpar a nossa mente para que a gente possa ver as coisas de novo com a neutralidade dessa criança que pergunta para a mãe o que é virgem. A gente precisa reobservar palavras, hoje em dia sendo adulto, que quando a gente era criança nos ensinaram como sendo uma coisa fechada, triste, ruim. A gente precisa parar e olhar uma religião que falaram pra gente que era macumba, que era mexer com o demônio, e parar pra pensar: hoje eu sou adulto e estou enxergando pelos meus olhos. Isso é macumba mesmo? Isso é do diabo mesmo? É parar e olhar, ir num centro espírita e analisar: isso aqui é do diabo mesmo? Eu lembro de uma primeira vez que eu chamei uma amiga minha pra ir no centro espírita assistir uma palestra. E ela falou: "Não vai ter espírito lá não, né? As coisas não vão ficar levitando e caindo não, né? Ninguém vai incorporar e vir pra cima de mim não, né?" E eu olhei assim, rindo da situação e pensando: meu Deus, essa pessoa realmente não sabe absolutamente nada sobre o que é o espiritismo. Ela foi, assistiu a palestra, tomou passe, bebeu água fluidificada e saiu sorridente, dizendo que ela nunca ia imaginar que ela ia se sentir tão acolhida num local e que ela ia se sentir tão feliz depois de ir num local como aquele. Mas se ela tivesse deixado o preconceito definir na mente dela o que é um centro espírita, ela nunca colocaria o pé lá. Ela nunca teria parado para pensar e aprender e transformar a mente dela pura de novo em relação ao que é o espiritismo. Então, quando diz aqui que o reino dos céus será aos que se assemelham mentalmente a uma criança, é essa inocência. Porque eu tenho certeza que se fosse uma criança pequena que nunca tivesse ouvido falar de espiritismo, ela entraria no centro espírita com a maior tranquilidade, brincaria com os espíritos e com os livros na maior tranquilidade. Isso aconteceu, por exemplo, comigo. Mãe conta que eu, quando era pequeno, ia para o centro espírita e conversava com médiuns incorporados com a maior naturalidade. Porque para mim, eu nem sabia que era espírito, para mim era pessoa. O médium vinha incorporado com um preto velho, com um caboclo, dava um passe em mim, conversava comigo, brincava comigo, e para mim era só minha tia que estava ali incorporada. Para mim era só a moça que era amiga do papai, o tiozinho que era amigo do papai que estava ali. E eu não via maldade alguma naquilo, porque não tinha mesmo. Era um passe, era uma oração. Mas bota uma criança que cresceu numa religião que diz que o espiritismo é do diabo. Ela ia morrer de medo, ela ia sair correndo, ela ia chorar, ela ia ficar com medo. Por quê? Porque ensinaram a ela esse medo.
Eu tô sendo tão repetitivo aqui para que vocês percebam. Basicamente, a sua mente ela é cheia de coisas que te ensinaram. E se você não pensar no automático, se você não parar de pensar no automático, você vai continuar apenas repetindo coisas sem saber por quê. Eu já dei esse exemplo aqui, mas eu vou contar de novo porque eu acho ele um dos mais interessantes pra gente observar isso. Uma vez eu estava assistindo um programa tipo Ana Maria Braga, sei lá, um desses programas de culinária da Globo. E uma mulher foi lá fazer um peixe na telha, que era a receita de família dela. E aí ela foi lá e cortou a cabeça do peixe, cortou o rabo do peixe e colocou na frigideira. Ela foi lá, cortou o rabo do peixe, cortou a cabeça do peixe e botou dentro da telha. Ela fez a versão tanto na frigideira quanto na telha para todo mundo ver. E aí, era telha de barro e tal, eles fechavam as pontas e tal, e colocava os temperos dentro e fazia. E aí, teve um momento que o entrevistador, que estava ajudando ela a fazer o peixe na telha, perguntou para ela: por que você cortou a cabeça do peixe e o rabo do peixe? Não tem como aproveitar na comida, não? Aí ela olhou pro cara na maior inocência e falou assim: rapaz, eu não sei porque eu cortei a cabeça e o rabo, não. Quando a minha mãe me ensinou essa receita, ela me disse que era para fazer assim, que tinha de cortar a cabeça e que tinha de cortar o rabo. E eu nunca me perguntei por que tinha de fazer isso, não. Eu só repeti o que ela falou. Aí, curiosamente, no dia, a mãe dessa mulher estava na plateia. E aí o entrevistador, todo conversativo, enquanto a mulher tava lá cortando cebola, os temperos, foi lá e procurou a mãe da mulher na plateia e foi lá perguntar: "E aí, dona não sei o que lá, me explica aí por que tem que cortar o rabo e a cabeça do peixe? Como é que começou essa história?" E aí a mãe dessa moça tava na plateia se acabando de rir, porque ela também não sabia, porque a mãe dela, a avó da moça, ensinou a ela que tinha de cortar a cabeça e o rabo do peixe, e ela só repetiu. E ela ainda se acabou de rir, dizendo que ela, na vida inteira dela, nunca tinha parado para se questionar do porquê ela fazia aquilo também, que ela só repetia. E aí acabou que ela pegou o celular e ela ligou para a mãe dela, que felizmente estava viva, e perguntou: mãe, no caso a avó da menina, por que a gente corta a cabeça e o rabo do peixe? E aí a avó dela foi e falou que na época dela as telhas de construção eram menores e que por ser menor, geralmente quando ia fazer o peixe na telha, o peixe inteiro não cabia na telha. E como o fogo era de lenha e a cabeça do peixe e o rabo do peixe ficava para fora da telha, a cabeça e o rabo do peixe às vezes queimava e ficava um gosto ruim, ficava estranho, ficava fedendo também, fazia fumaça, etc, etc. E que ela começou a cortar o rabo e a cabeça do peixe para que o peixe, que era lá da receita, coubesse dentro da telha. E que ela sempre fez na mesma telha, que era uma telha que era de família dela, e que quando ela foi ensinar para a filha, ela ensinou com esse costume. A filha foi, aprendeu o costume, cortou a cabeça e o rabo e passou para a neta, que a neta também cortou a cabeça do peixe, o rabo do peixe, e provavelmente quando a filha dessa neta nascesse, ela ia aprender o quê? A fazer o peixe na telha da mesma forma. Por que eu contei essa história? Para que você pense quais são os peixes na telha da sua vida. Quais são as coisas que simplesmente porque o seu pai, sua mãe, sua tia, seu amigo te disse que era um peixe na telha, você continuou a cortar o rabo e a cabeça, em vez de analisar se precisava ou não cortar o rabo e cortar a cabeça. Nós, às vezes, agimos como crianças apenas repetindo A, B, C, D, sem saber por que o A significa A, porque o B significa B, até que associam um significado àquilo. E nós aí vamos perdendo a nossa pureza. Porque se o tio ensinou que pessoas de uma cor tal são más, aquela criança ela pode crescer associando isso, sem nunca se questionar se realmente é má ou não. Então, continuando o texto. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará.
E depois de as abraçar, abençoou, impondo-lhes as mãos. Então, reflitam. Toda vez que vocês pensarem em alguma coisa, que vocês forem falar alguma coisa, ou que vocês forem repensar ou repassar uma informação, reflitam. Eu estou repassando um preconceito? Isso que eu estou pensando aqui é verdade ou é uma coisa que me disseram e eu simplesmente saí acreditando? E questionem até a última gota da essência para vocês verem o que é de vocês e o que colocaram em vocês e você está apenas repetindo sem nem saber por quê. E aí o texto continua. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema da pureza, do mesmo modo que tomou como o da humildade. Por quê? Porque a criança ela é simples e humilde. Nós que colocamos e ensinamos a criança a ser egoísta. Ó, você vai levar seu brinquedo para a escola, mas não deixe ninguém brincar com o brinquedo não, senão alguém vai quebrar o seu brinquedinho e você vai ficar sem. Então, ensina a criança a ser egoísta, esse brinquedo é seu, só você pode brincar com ele. E a ser orgulhoso. Ó, seu carrinho é melhor do que o de fulaninho, hein? Então, você é melhor que ele, hein? O meu orgulho, meu carro é maior e o de fulaninho é menor. Então, o orgulho também é ensinado. E ele continua. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema da pureza, do mesmo modo que tomou como da humildade. Nós somos ensinados, nós perdemos a nossa pureza infantil com esses ensinamentos. Eu não estou dizendo aqui que o pai é errado, que a mãe é errada, que não pode ensinar a criança a não dividir, não. Eu só estou explicando que colocaram em nós o padrão e um dia a gente vai ter que saber separar quem a gente pode emprestar algo e quem a gente não pode emprestar algo. Então, eu não estou dizendo aqui que os pais são vilões e que todos tiram as purezas das crianças, não. Estou dizendo que no nosso ato de cuidar e de amar uma criança e ensinar coisas a elas, nós estamos colocando convicções nessas mentes que precisarão, com o passar do tempo, ser revisitadas e redefinidas para que essa criança amadureça. E não leve apenas preconceitos para a vida dela. E aí o texto continua. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que não tenha despojado em suas precedentes existências. Então dá dizendo aí, ó, nem toda criança é pura, porque às vezes o espírito que está encarnado naquela criança que aparenta ser pura é um espírito que pode ser muito atrasado, muito maléfico e que pode ser totalmente impuro. Mas a questão é, a infância ela foi construída exatamente para aquela criança aparecer pura, porque se ela aparecesse impura, quem é que ia querer cuidar, dar amor, carinho e transformar aquele vínculo que um dia foi de ódio em um vínculo de amor? E o texto continua. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo verdadeiro de pureza. É exata a comparação. Porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Candura é cândido. Cândido é algo como limpo. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se assemelham a elas. Então, sim, o mundo dos céus vai ser para aqueles que se parecem com crianças puras e não literalmente apenas para crianças. Então, o espírito dela, quando voltar ao plano espiritual, que vai ter que ser puro que nem uma criança, em essência. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, o seu filho é sempre um anjinho.
e assim era preciso que fosse para lhe cativar o carinho e a solicitude. Então, ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se em vez dessa criança ingênua se deparasse nele com traços infantis, em vez de traços infantis, um caráter vil e as ideias de um adulto, ainda menos se lhe viesse conhecer o seu passado encarnacionista. Aliás, faz necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa a razão porque, ao aproximar-se a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente sustentado e secundado pela intuição que conserva a experiência adquirida. Então, o tempo não me permite continuar, mas basicamente o que deixou aqui claro nesse trecho é a ideia que eu defendi desde o início, de que é importante trabalharmos a nossa pureza, limparmos as impurezas que colocaram em nós e ter como exemplo de caminho a pureza infantil, porque é aquela inocência de desbravar o desconhecido sem medo e sem preconceito que nos fará chegar ao verdadeiro nível de maturidade e de desenvolvimento que nós precisamos ter. Então, esse é o grande aprendizado da noite. Questione todas as suas certezas, porque as suas certezas elas podem ser impuras para o seu espírito. E aqueles que realmente conseguirem se dedicar a esse processo de muita meditação, reflexão para se limpar verdadeiramente em essência, esses terão o sucesso como a única possibilidade.